Ok, acho que já está, já está. Olha, então vamos começar. Fazemos hoje a apresentação do curso de Filosofia da Arte, que Ok, começa amanhã contigo, dia 3 de janeiro. Se calhar podíamos percorrer assim, não digo superficialmente, mas ao de leve, pelo menos, sim, algumas das questões que poderás abordar. Opá, e lembrei-me que para centrar essas questões, ou torná-las mais óbvias, talvez, ou mais fáceis de perceber, centrar a nossa discussão numa obra do Pedro Cabrita Reis, que está em Leça da Palmeira e que gerou alguma polémica já quando foi pois, instalada. E eu outro dia, por acaso, fui à praia lá e passei lá, tirei umas fotografias, coloquei no Facebook e pronto, e isso deu lugar a uma discussão muito interessante sobre o valor daquela obra de arte específica e, claro, depois sobre o valor da pois, arte, e a arte e os vários critérios da arte. Eu acho que partindo dessa obra, não é para fazermos uma análise da obra, não é pois, essa a nossa sim, ideia, sim, nem a sim, ideia do curso. Mas a partir daí, se calhar, pensarmos um bocadinho sobre estas questões que se levantam acerca da arte e que essa obra pode nos ajudar a explorar. Parece-te bem? sim, 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 Então, olha, vou parece pôr bem. um pequenino vídeo de apresentação do curso e a partir daí depois fazemos como normalmente, improvisamos uma conversa, está bem? Está bem, Até ok, já. Espera aí. até já. A obra que estão a ver na imagem é Linha de Mar, do Pedro Cabrita Reis. Está ali em Leça da Palmeira, junto ao Farol da Boa Nova, em frente à Praia de Leça. E o que é que faz com que os cerca de 15 mil euros de material, 15 mil euros em vigas de aço, valham os 300 mil euros que a Câmara Municipal de Matosinhos pagou por esta obra? Parece que o Pedro Cabrita Reis tem uma espécie de toque de Midas, não é? Que transformou o simples ferro em ouro artístico. E isto dá-se com muitas obras de arte, não é? Mas porquê é que isto acontece? O que é que aconteceu a estas vigas para de simples objetos de construção que podiam estar numa qualquer obra, agora serem consideradas arte? Porquê? O que é que aconteceu entre o momento em que elas valiam X, 15 mil euros, até ao momento em que passaram a valer bastantes vezes mais, 300 mil euros? E a questão económica está ou não ligada à questão do valor artístico da arte? Parece que sim, porque se o Pedro Cabrita Reis não tivesse vendido estas vigas de aço como obra de arte, elas seguramente não valeriam o que valem. Não é? Portanto, a questão da arte e a questão do valor económico parece que estão de alguma forma ligados. Agora, de que forma é que estão ligados? Não é? É o valor económico que faz com que sejam um objeto artístico ou é ao contrário? É o facto de serem um objeto artístico que faz com que valham o que valem. Bem, as respostas são variadas, não é? Das mais simples e imediatas, como isto é um roubo, isto não é arte, isto merece ser vandalizado, como aconteceu várias vezes com esta obra, até às respostas mais complexas e eruditas que descobrem novas perspectivas, linhas e enquadramentos que a linha de mar nos permite ter sobre o horizonte, sobre o farol da Boa Nova, sobre a Casa de Chá e toda a envolvente. Eu pessoalmente gosto bastante desta obra, acho que apesar do peso do material transmite uma certa leveza, sobretudo a uma certa distância, uma certa leveza e uma elegância e dá-nos realmente uma perspectiva vertical sobre o que seria tendencialmente um olhar horizontal sobre o horizonte, a praia e o mar. Né? Portanto, eu gosto bastante desta obra e acho que foram 300 mil euros bastante bem gastos. Matosinhos está a ficar bastante bem apetrechado de obras públicas. Agora, o facto de eu gostar ou deixar de gostar, julgo que não terá nada a ver com o facto de esta obra ser considerada arte ou não. Portanto, haverá algum valor ou algum critério mais objetivo que simplesmente o meu gosto pessoal ou o gosto pessoal de outras pessoas que também gostem desta obra, porque se dependesse disso, esta obra seria arte para umas pessoas e não seria arte para outras pessoas. E não me parece que o conceito de arte seja assim tão relativo ou tão subjetivo.
Portanto, parece-me que o conceito de gosto e o conceito de arte não têm que estar associados. Mas há ainda uma pergunta que antecede estas respostas todas, quer as simples, quer as complexas. Não é? Uma pergunta que antecede estas respostas, que é a pergunta: o que é então, afinal, a arte? O que é arte? E é essa pergunta que o Tiago Sousa irá explorar no curso de Filosofia da Arte, que começa brevemente na Academia de Diálogo. Portanto, se estiverem interessados em explorar um bocadinho esta questão do que é a arte, o que é um objeto artístico, o que é que faz de um objeto arte, está a explorar um pouco as várias definições possíveis e as várias linhas de explicação para esta questão do que é a arte. Inscrevam-se no link que vos deixamos em baixo, na Academia do Diálogo. Estamos à vossa espera. Opa, não foi o melhor anúncio possível, mas foi o que se arranjou. Está bem, já tens aí uma série de elementos Opa, importantes. acho que sim. Eu tentei focar a questão do valor económico, que foi o que nos Sim, chamou a atenção e o que chamou a atenção do público para sim, isto. Há a sim, sim. questão chama-lhe o toque de Midas, não é? Portanto, a ideia do artista transformar vigas de ferro, pouco Pois. mais são do que vigas de ferro, não é? Há a colocação, há a questão da escolha do espaço, mas parece-me que há pouco mais do que material ali. Hum, Na transformação de um objeto normal num objeto artístico. Opa, Pois. falei também do gosto. Portanto, não sei, queres entrar qual destas portas? Questão do gosto, valor económico? São todas interessantes, são todas interessantes. Sei lá, um bocado aleatoriamente, por exemplo, olha, há aqui duas questões que interessam, é a questão do toque de Midas, Uhum. a questão da relação entre o gosto pessoal e o valor artístico, Uhum. e a questão monetária, se quiseres, os 300 mil euros, e depois, como tu disseste, a questão que antecede tudo isso, que é a questão da definição da arte. Pronto. Não sei, dessas quatro, o que é que por onde é que queres começar? Pá, olha, nos comentários que vieram ao post que eu coloquei no Facebook Sim, com sim. isto, pá, e se puderes rever, acho que é bastante interessante Sim, porque há uma eu vi, variedade muito grande. não sei se vi todos, mas por acaso fiquei impressionado com a quantidade de Não, são muitos e comentários variados, pá, e tens desde Então, pessoas do mundo da arte, não é? Tens desde sim, sim. artistas até, pá, pessoas que não estão ligadas à arte e que por acaso até gostaram bastante, Ok, gostam, mas não consideram arte, mas não gostam, portanto, opá, ok. há para todos os gostos. E acho Sim, que sim, sim. podemos ali pegar em 3 ou 4 ideias, que são as ideias mais comuns, e uma delas é essa, Ok, gosto, não é? Não sei se queres entrar por aí para a questão do gosto, porque muito ok. novo é, não é arte Hum, porque não gosto, Pois, resumidamente é algo assim, não gosto, logo não é arte. pois, pois. Faz sentido isto? Ah, sim e não. Hum. Hum, ok, vamos começar então por uma perspectiva muito geral das perspectivas sobre a arte. Sim, Boa. uma frase para cada uma, praticamente, Boa. e ver se nos ajuda depois a canalizar um pouco para essa questão do gosto Boa. e para a questão do toque de Midas. Pronto, assim, a arte tem vindo a ser teorizada desde o início do pensamento filosófico, praticamente, desde Platão. Okay? Nós vemos nós encontramos as primeiras teorias sobre a arte, não explicitadas enquanto tais, isto é, o Platão não nos apresenta uma teoria da arte por si só, autónoma, mas aparecem considerações sobre a arte nos seus diálogos. Pronto. Nós agora, em retrospectiva, é que podemos compilar as ideias de Platão, que estão despertas nesses diálogos, e de alguma forma desenhar o que seria uma teoria da arte de Platão. Pronto. E aí temos a primeira grande teoria da arte, que é partilhada por Platão, por Aristóteles, e que nos chega até o século XVIII, XIX, que é a teoria da arte como representação, se quiseres. Pronto. A arte teria como função representar o mundo, dar-nos a conhecer o mundo, aumentar o nosso conhecimento sobre o mundo. Pronto. Ou espelhar o mundo. Isso seria a primeira perspectiva sobre a arte.
Depois a segunda perspectiva surge-nos no século, meados do século XVIII, XIX, com mais... desculpa lá, que estou com obras aqui à beira e posso... Estão a fazer uma instalação artística. Lá se não é o Cabrita Reis a roubar as vigas do prédio. Pá, não. Pois é, foi, olha. Mas se for é para uma boa causa. É? Se for é para uma boa causa. Exato. Não, o próprio ato de roubar já faz parte da instalação. Da instalação artística, exatamente. Tipo, E o ato de ele ser apanhado e julgado e preso também. Sim. A instalação artística será uma instalação feita de coisas roubadas. Yeah. Para isso. Se é possível fazer uma arte a partir de coisas roubadas. Bem, então... arte como representação, não é? Exato, arte como representação, se quiseres, desde Platão até século XVIII, XIX. Depois no século XIX tens a arte como expressão. Isto é, a arte já não está voltada para o mundo objetivo, mas está voltada para o mundo subjetivo. Pronto. Os artistas já não estão tão preocupados em dar-nos a conhecer como é que as coisas funcionam, objetivamente, em largar o nosso conhecimento sobre o mundo objetivo, mas em explorar o seu universo emocional. Pronto. A arte serve como um meio, como um veículo, para de alguma forma... A arte como expressão a metáfora da expressão é quando espremos algo, espremos uma uva para conseguir extrair o interior da uva, não é? Pronto. A árvore exprime nesse sentido, vai-te buscar aquilo que está aí dentro e coloca-o cá para fora, para a apreciação das pessoas. Depois tens outra teoria, esta teoria do século XIX, século XX, que é a teoria da arte como forma. Pronto, a arte já não tem o objetivo de dar a conhecer, já não tem o objetivo de exprimir, mas tem o objetivo de inaugurar formas novas, dignas de apreciação, se quiseres. Apreciação visual, no caso da pintura, e no caso da escultura, apreciação auditiva, no caso da música. Pronto, aí digamos, a arte como forma. Essas são as três teorias que se quiseres, se podem designar como, ou há quem chame essencialistas e há quem chame funcionalistas, pronto, mas não interessa, são teorias voltadas para o objeto artístico, se quiseres. Tiago, deixa-me só ver cada uma delas em relação à obra do Cabrita Reis. Ok. Se entendermos arte como representação, a linha de Marx são aquelas vigas, não espelham nada, não representam nada do mundo, a não ser que no mundo entendamos algo como o mundo interior ou algo assim, mas não parece que essa era a ideia do Aristóteles e do Platão, não é? Portanto, a arte enquanto representação ao espelho, a obra do Cabrita Reis cairia fora dessa definição de arte, não é? Sim e não, mais uma vez. Então. A teoria da representação de Aristóteles e de Platão é uma teoria que realmente se prende muito com o espelhar da realidade, sim. É quase como, sei lá, um retrato, uma pintura de Mozart espelha, se quiseres, ou tenta reproduzir o aspecto de Mozart. Pronto. Nesse sentido há uma ligação muito direta entre aquilo que é representado e o objeto, aquilo que tu vês no quadro ou vês na arte e aquilo que é representado. Então há uma relação de semelhança muito próxima. E por isso Platão usa a palavra mimesis, que pode significar, imitação no sentido... Pronto, assim numa primeira análise podia ser imitação. No entanto, há uma teoria alternativa à teoria da representação. Dentro das teorias da representação há uma teoria alternativa, que é, se quiser, a teoria neo-representacionalista, que nos diz que a arte não espelha diretamente o mundo, mas de alguma forma propicia um momento de reflexão sobre o mundo que no final resultará de uma maior compreensão dele. Ok? Percebes? Não é tanto o retrato de Mozart, mas é algo que te faça pensar sobre Mozart. Ok? Pronto. E neste caso, na obra do Cabrita Reis, A Linha do Mar, não é?
Sim, A sim, linha do linha de mar, não mar. é? Chama a linha do Linha mar? de mar. A linha de mar, sim, a linha Eu de acho que é mar. linha de mar. Ok, linha de mar. Porventura pode entrar na teoria neorrepresentacionalista se houver um tema, se conseguires encontrar um tema, um assunto relacionado com a obra e a obra te ajude de alguma forma a aprofundar aquilo que tu sabias sobre esse estado, sobre esse assunto. Uhum. Ok? Pronto. Nesse aspecto, nesse sentido, pode ser neorrepresentacionalista. Ok. Não estou a dizer que é, estou a dizer que é uma hipótese. Se... Ok, pronto, isso poderia ser uma via. Pois, é um tipo de espelhamento metafórico, digamos assim, não é um Exatamente, espelhamento real, mas é um espelhamento metafórico. Na exato. segunda seria a expressionista. A Sim, objeção que me levanta é, se realmente é isso, e uma obra de arte tem que exprimir tipo o sumo de uma uva de dentro do artista, ah, imediatamente a reação que se me levanta é, bem, esta obra foi uma encomenda, não é? Foi uma encomenda da Câmara Municipal para estar ok. naquele local. Sim, O artista sim. conseguiu realmente, genuinamente e de forma sincera, exprimir aquilo que sentia Pois, para aquele sítio, para aquele tempo, para aquele local. Percebes? Parece pois. um bocado forçado demais, não é? Portanto, não sei. Sim. Eu dá-me a ideia que se a obra foi feita por encomenda, ele ou ficava à espera, ou por uma, um acaso, desculpa, cósmico qualquer, ele conseguiu naquele momento ter aquela expressão artística que interessava Pois, para aquele local, ou sim, então não foi nada disso que aconteceu e ele simplesmente pôs a sua técnica e a sua sabedoria artística em funcionamento e conseguiu criar aquela obra para aquele local, para aquele tempo, segundo a encomenda. Portanto, parece-me que sim. nesta acessão levanta problemas à obra, se realmente a arte for a expressão de algum sentimento interior do artista, não é? Sim. O próprio Cabrita Reis, eu estive a ver um artigo que ele próprio escreveu sobre a arte, até a defender-se um pouco dos ataques e da polémica. Pronto. E ele rejeita essa teoria. Ele é explícito a dizer que essa teoria, ele até fala, não usa as palavras todas que eu usei, mas ele refere-se nitidamente a essa teoria, ele até refere o período romântico, e disse que essa ideia da obra como expressão é uma ideia que ele não tem presente, que ele não acolhe e não Ok. adota pronto. Por isso realmente não será por aí, Ok, essa então teoria. sendo arte não é arte enquanto representação, nem metafórica nem real, sendo arte não é arte como expressão, nem o próprio Cabrita Reis aceita ou Pois, corrobora essa teoria, sim, falta a terceira que era a arte como forma, não é? O que é que isso quer como dizer? forma. Há várias, é difícil definir forma, mas se quiseres o teórico mais influente desta teoria, chama-se Clive Bell, e ele tinha o conceito que era a forma significante, pronto. Ele dizia que a forma é um dado conjunto de linhas, de cores, o arranjo digamos, a estrutura dos elementos é tal que nos fascina por si só. Tipo, cria aquilo que ele chama a emoção estética. Pronto. Uhum. É potenciadora de uma experiência singular, se quiseres. Pronto. E Nesta, por isso nesta é tão. acessão, nesta acessão faz muito mais sentido a obra, porque realmente, lá está, são vigas de ferro, tudo bem, Uhum. mas se tu pensares bem também, a Mona Lisa são pedaços de óleo numa tela, não é? O, o Miró que eu tenho aqui atrás, não é? Esquece ali a legenda de Serralves, é original. Também é tinta e papel, neste caso, não é? Sim. Ok, portanto, não podemos usar isso para classificar uma obra de arte, mas realmente, sendo vigas, a verdade é que quando eu fui lá a primeira vez a pé e vinha de Uhum. cima do farol lá de trás, houve ali Sim. algum choque, e por cima estava sozinho, foi num dia de manhã muito cedo, não havia ninguém, portanto, houve ali Ok. qualquer coisa que ao longe me fascinou e me deu até alguma pele de galinha, sabes? Portanto, eu Ok. senti algo nessa forma significante. Se um empreiteiro tivesse deitado lá aquilo, seguramente não ia conseguir aquelas linhas e aquele enquadramento. Pois. Pronto, era uma questão de se realmente se tivesse conseguido seria arte ou não, mas pelo menos há ali alguma forma. Objetivamente Sim. há ali alguma coisa, né? Há ali alguma elegância, algum enquadramento. Portanto, nesse sentido, Sim. faz mais sentido falar daquela obra como uma obra de arte, não é? Sim. Ahm,
Mas, Sim, Tiago, só para preparar a tua resposta, então deixa-me ver se faz sentido isto. ok. Eu senti pele de galinha a ver aquilo, muitos artistas com quem eu falei também, mesmo não sendo fãs do Cabrita Reis, reconhecem-no como artista e apreciam a obra dele e referem isso, mas é necessário vivenciar isto para que algo seja considerado uma obra de arte. Imagina que se ninguém vivenciar isto, esta forma significante, essa forma de significante não existe, ou seja, essa forma é uma interpretação, esta forma significante é uma interpretação por parte de algumas pessoas, não é? Ou há algo objetivamente na obra em si que faz com que aquilo... Podíamos arranjar uma fórmula matemática, um algoritmo matemático para dizer aqui há forma significante e aqui não há forma significante, não é? Não existe isso, mas o facto de nem, óbvio, uma coisa é nem toda a gente sentir essa pele de galinha, pronto. Outra coisa é a obra não ser capaz de todo de suscitar essa pele de galinha, ok? E outra coisa é a obra ser capaz de suscitar essa pele de galinha a certos apreciadores e a certas pessoas que estão preparadas para a receber. Pronto. Óbvio, o que eu quero dizer com isto é assim, pelo facto de não ser consensual, não é uma verdadeira objeção, porque quando o Kleibel falava da emoção estética, ele tinha bem ciente que só, se quiseres, que a maior parte das pessoas não estão preparadas, não têm a sensibilidade, se quiseres, não têm a sensibilidade apurada para poder sentir a emoção estética. Pronto. O que importa perguntar é se a obra tem qualidades que permitam a pessoas com sensibilidade sentir essa emoção estética. Pronto. Okay, então há aqui algum elitismo aí nessa definição de arte, não é? Só alguns é que podem reconhecer isso como arte, não é? Sim, algum elitismo, sim. Então eu faço parte da elite, quer dizer, eu senti pele de galinha, já posso dizer que faço parte da elite. No sentido do Kleibel, sim. Agora, vamos ver, o que é o elitismo? Nós podemos perguntar, há aqui duas formas de ver o elitismo, o elitismo... eu sinto pele de galinha com coisas muito estranhas, portanto não é por aí, pá. Não é por aí? Pronto. Não é Gostava-me de sentir bem nessa elite, mas não fazes parte do círculo de pessoas com sensibilidade apurada. Não, mas o elitismo pode ter aqui várias interpretações. Uma é dizer que há pessoas que, à partida, e quase geneticamente ou por alguma razão algo não sei, singular, são mais capazes que as outras de apreciar arte. Pronto. Outra, isso podia ser uma forma de elitismo difícil de digerir, fora assim. Pronto. Outra mais fácil há pessoas que pura e simplesmente não se expuseram a aprimorar o seu gosto. Tal como eu não me dispus a saber de contabilidade, e por isso eu olho para um balancete e não percebo o que é que está lá. Quando uma contabilista me apresenta o balancete, não sei qual é a diferença de um balancete e um balanço, por exemplo. Não estudei. Eu estudei isso no 10º ano, mas também não me lembro. Não? Pronto. Então tens que nos explicar qual é a diferença entre um balancete e um balanço. Tem que ver os apontamentos da aula de contabilidade do 10º ano. Exatamente, pronto. Não é elitismo e eu não saber sobre balancetes. Okay. Não é um tipo, é natural eu não saber sobre balancetes. É natural. Se eu estudasse sobre balancetes, eu saberia apreciar um balancete. Pronto. Ou seja, seria melhor dizer particularismo, não é? Há determinadas áreas particulares que determinadas pessoas conhecem melhor e apreciam mais. Pronto. Agora, o que se pode colocar aqui é uma questão interessante, que é assim. O Cabrita Reis colocou aquela obra, ele não pôs aquela obra numa galeria em Londres e lá numa sala mais... Não é que tu pagas um tanto para ir lá. Então, ele pôs aquilo num espaço público, um espaço muito frequentado, num espaço central até de Lessa da Palmeira, ali na Marginal, não é? Por isso, em princípio, a intenção seria que não é necessário ter uma formação
ou ter um percurso artístico no sentido de desenvolver o nosso gosto para conseguir apreciar aquilo. Estava a dizer, tipo, há aqui alguma... Se é verdade aquilo que o Clive Bell diz, do meu ponto de vista geral, que é, tal como para apreciar balancete eu tenho que estudar contabilidade, para apreciar arte eu tenho que aprimorar o meu gosto, isso é verdade de uma forma geral. Nesse caso em particular fica um pouco estranho, porque o contabilista não anda a distribuir balancetes nos cafés, não é? Tipo, Pois a questão central aí é essa, não é? Há uma espécie de imposição ou intromissão de uma obra pesada, que é difícil, é impossível ficarmos indiferentes num espaço público. E há a questão do dinheiro, não é? Há essa questão, quer dizer, eu não consigo passar na Marginal de Lécia e não ver aquilo, mas isso até, pronto, posso olhar para o lado, ou posso andar à frente dela e olho para o mar e não vejo a obra que está nas minhas costas, mas os 300 mil euros saíram-nos do bolso, não é? Portanto, há essas duas interferências, visual e monetária, não é? Monetária, exatamente. Por isso, aquilo que o Cabrita Reis pode dizer, ou a Câmara Municipal de Matosinhos poderá dizer, é que fez uma arte para o futuro, para os cidadãos futuros. Estás a perceber? Tipo, ele diz, nós não queremos fazer arte que se ajuste ao gosto atual dos cidadãos. Nós queremos fazer arte que se adequa ao gosto aprimorado dos cidadãos. Nós queremos puxar os cidadãos para cima, percebes? Nós queremos Isso puxar. faz todo o sentido, porque só haverá esse cidadão futuro com um gosto mais aprimorado se realmente as coisas antes, a montante, começarem a ser trabalhadas e essa arte começar a ser preparada e apoiada, não é? Pronto, por isso ele aí pode safar-se, não é? Ok, no espaço público. Ele já se safou, ele tem os 300 mil euros na conta. Não, se fosse bem. 300 mil euros dá para... 300, mas sabes que, por acaso, agora assim, um parênteses, 300 mil euros é um preço de um T2. Olha, mas eu estou a frisar os 300 mil euros, mas eu acho que foi um bom investimento. Eu gosto daquela obra, está ali bem. Não. Se tivesse, pagaria. Se tivesse, tinha que ter muito mais do que isso. Pagaria também para ter uma coisa desse género na minha cidade. Não, o que eu acho é, as pessoas acham que é muito dinheiro. Pronto. E quer dizer, objetivamente, para qualquer cidadão, 300 mil euros, né, dá jeito, não é? Pronto, dá jeito, 300 mil euros. Mas se 300 mil euros é o preço de um T2, não é? Pronto. E aquela obra de arte tem uma influência social enorme. Imagina, o que eu pergunto às pessoas é, se aquilo fosse uma boa obra de arte, se aquilo realmente, se as pessoas aceitarem que aquilo é uma boa obra de arte, e se aceitar que aquilo tem um papel social absolutamente determinante, que influencia milhares de pessoas que estão ali, que influencia toda a paisagem da cidade, que influencia uma zona turística de enorme importância para o fluxo social, será que estarmos a pensar num valor dessa natureza será assim tão chocante? Lá está, o valor é chocante, não é? É muito dinheiro para qualquer um de nós. Pensamos todos em possibilidades de investir esses 300 mil euros ou aplicar esses 300 mil euros para ajudar pessoas ou o que seja, e dessa forma é difícil de avaliar as coisas, claro. Mas quanto mais não seja, para nós aqui tem esse valor de choque que nos permite pensar sobre aquilo e sobre o valor daquilo. Sim. Portanto, e agora levantou-se outra questão, que é a questão do valor económico e o valor artístico, que estão associados, que já tínhamos levantado antes, estão associados ou se são dissociados. Ou seja, se ele tivesse oferecido, se o Cabrita Reis tivesse oferecido a obra à Câmara Municipal de Matosinhos, a Lessa da Palmeira, o valor da obra de arte, se ele está lá, estaria eu, digamos, intocável, não é? Ela vale independentemente do valor que pagarem por ela. Exato. Sim. A partir de assim. Pronto, isso também levaria, isso conduz-nos também a... Porque eu falei das três teorias da arte, que são as teorias, se quiser, essencialistas ou funcionalistas, que olham para a obra de arte nas suas qualidades. Tiago, essencialistas eu percebo, não é? Porque vão tentar buscar uma essência dessa definição, ou a representação, ou a expressão, ou outra qual era, da forma significante. Há uma essência, não é? O funcionalismo em que sentido? Não estou a perceber agora. No sentido que cumpre uma função. Por exemplo, a arte cumpre a função de representar, exprimir, e de gerar e de suscitar experiências estéticas gratificantes. Portanto, estas três são ou funcionalistas ou essencialistas. Essencialistas, sim. Pronto, são voltadas para o objeto, estás a perceber? Tipo,
E se reparares, normalmente quando as pessoas olham para a obra, digamos que elas tendem a avaliá-la segundo esse tipo de parâmetros. Olham para a obra e tentam reagir àquilo que a obra lhes está a oferecer. Ok? Se ela é elegante ou se não é elegante, se ela ensina ou se não ensina, se ela exprime ou se não exprime, ok? Mas há outra maneira de olhar a obra de arte, que é olhar o contexto. Não para as qualidades manifestas, patentes, ali presentes já, visíveis e tocáveis e vandalizáveis também, não é? Mas olhar o contexto, pronto, e aí surge uma teoria que tem bastante influência, pronto, que é a teoria institucionalista de George Dickey, que nos diz que a arte, não é bem a arte aquilo que o artista diz que é arte, não é bem assim, mas é a formação... Tiago, volta só 15 segundos atrás, que interrompeu aqui a transmissão, desculpa lá. Estavas na parte do contextualista, as tais teorias contextualistas, não é? Exato. Ok, para reformular, tipo, tens as teorias funcionalistas que se voltam para o objeto, ok? E é assim um modo natural com que as pessoas reagem às obras, é olhar para as qualidades da obra, mas há outro ponto de vista aqui, que tem, pronto, relativo que é outra concepção da arte, outra teoria da arte, que é a teoria institucionalista, que olha para o contexto, não olha para o objeto, mas olha para o entorno, para aquilo que acontece. Institucionalistas, portanto, tem a ver com a instituição Exatamente. arte, é isso? Pronto, nessa teoria defende-se que a arte é uma instituição, é uma espécie de instituição, pronto. Tal como existe a instituição da Igreja Católica, tal como existe o governo, tal como existe, sei lá, os tribunais, existe, se quiseres, aquilo que se chama o mundo da arte, e será a arte aquilo que as pessoas avalizadas dentro do mundo da arte considerarem como arte. Pronto. Não é bem considerarem como arte, a formulação é outra, é considerarem como um candidato à apreciação. Isto é, um objeto é arte se for designado por um agente do mundo da arte como um candidato à apreciação. Pronto. Pronto. E lá está, tal como, se quiseres, o notário, por exemplo, tu és casado com a tua mulher, com a tua esposa, não por nenhuma característica que tenhas, que seja visível em ti, mas por simplesmente foste ao notário num dia qualquer e ele disse declaro-vos marido e mulher. Pronto. Ou um padre é ordenado padre porque a dada altura o bispo ordenou, pronunciou-se em nome da instituição igreja e disse, tu, a partir deste momento és padre e não sei como é que não sei como é que funciona a ordenação dos padres, não estou muito dentro, mas suponho que deve... No meu casamento não cumpriram essas regras. Acho que sei nos filmes, sabes? Tu não foste ao notário? Aquele declaro-vos marido e mulher. Ok. Não, foi no casamento. Foi na igreja. Apesar de eu ser ateu, sou um ateu hipócrita. Realmente. Foi. Isso estava todo outro live. Temos que reservar essa... Estava todo outro live. Pronto. Mas o padre sabia que eu era ateu. Diz. O padre sabia que eu era ateu. O padre sabia? A sério? Gosto da instituição, gosto da... Não me estava a ver a casar num salão dos bombeiros ou num escritório de um notário a dizer aquelas coisas, a falar da minha morada. Eu gosto do cerimonial. Pá, e também o cerimonial agrada às pessoas que estão à minha volta, à minha mulher, que é católica e todos esses. Portanto, eu nem foi engolir um sapo, fui de bom grado. Mas não, eu da tua parte eu acho ótimo. Acho ótimo um ateu casar-se. Acho bonito. Não, acho bonito. Um ateu ir à igreja ir à igreja, casar-se. Ir à igreja e ouvir o Velho Testamento, e depois o Novo Testamento, e depois cumprir o ritual, acho bonito. O que eu acho um bocado estranho é como é que o padre te aceitou. Exato. Ele era um padre um bocado estranho. Não é como eu não sei se dentro do cânon da Igreja Católica é realmente possível haver um pacto com Deus feito por alguém que não acredita em Deus. Eu acho isso um pouco estranho, mas tu juraste perante Deus que ias amar e respeitar a tua mulher até que a morte vos separe.
Pois, Mas trata Deus é aquela figura, jurei perante ela, não é? Ela é o meu Não, Deus. não, tu Opá, na vamos ficar igreja. por aqui. Ela é o meu Deus. Ok. Tu Deixa-me na sair por igreja. cima. Pois. Deixa-me sair por cima. Não, gosto. Voltando à arte. Gosto. Vamos Olha, voltar à arte, deixa-me só então. porque Tiago, essa teoria institucionalista, não é? Sim, O Cabrita Reis parece que advoga essa posição, porque numa entrevista ao público, para sim, justificar um pouco e defender-se, lá está. Não sei se ele tinha necessidade disso, mas sentiu, pelo menos teve vontade de o fazer, porque fez. pois. Ele nessa entrevista ao público diz algo do género, é ao artista que compete determinar o que é arte. Portanto, Pois. eu acho que ele parte Sim. dessa ideia de que há uma instituição, ele é uma espécie de padre da arte, não é? Como o padre diz, vocês agora são casados, ou Pois. batizado, não é? Tu agora chamas-te António, ou o que seja. Uhum. Também o artista diz, ok, isto é arte, isto é o tal toque de Midas, não é? Agora, ok, toque de Midas. Vamos à questão do toque de Midas. O toque de Midas, eu acho que é uma designação enganadora Hum, da teoria institucional da arte. ok. Porquê? Porquê? Porque o toque de Midas parece sugerir, ou sugere, que, que existe algo de intrinsecamente valioso em algo ser considerado arte. O toque de Midas transforma as coisas em ouro, não é? E o ouro tem mais valor do que a prata, ou do que a madeira, sei lá, Hum, imaginemos, não é? sim. Parece que o toque de Midas acrescenta valor, automaticamente, não é? Hum, Mas o facto de algo ser arte, segundo a teoria institucional, eu estou a fazer esta ressalva que é importante, segundo a teoria institucional, não acrescenta valor a uma coisa automaticamente. ok. A teoria institucional diz que é candidata à apreciação. É candidata à apreciação. Não diz que tem valor apreciativo. Ok, Estás põe a na perceber? gaveta da arte, não é? Põe na gaveta da Exato. arte, mas não diz que isto é a melhor coisa que há, ou seja, não diz que o que está nesta gaveta é melhor do que o que está na Exatamente. gaveta dos artifícios, Exatamente. Se quiseres, até objetos. pode ter sido um toque mesmo ao contrário. Imagina, para quem essas vigas de aço podiam ser muito mais úteis na construção de um T3. Por Uhum. exemplo, estás a ver? Ele de alguma forma até retira o valor. O que eu quero dizer com isto é, a teoria institucional é uma teoria classificativa da arte, isto é, só está interessada em distinguir os objetos artísticos dos objetos não artísticos. Não está interessada em distinguir os objetos com valor artístico dos objetos sem valor artístico. Ok. Uma coisa é ser arte, outra coisa é ter valor Quer artístico. perceber o que é que vai para dentro da gaveta da arte. No fundo é isso. Exatamente, só isso, pronto. Por isso, não há realmente aqui um toque de Midas. Não há realmente aqui um toque de Midas. Há, ou melhor, depende de como entendemos toque de Midas. Se entendemos toque de Midas como algo que dá valor, não. Se entendemos o toque de Midas como algo que transforma, simplesmente, sim. Ok. Pode Sim, ser. nesse sentido, Pronto. sim. Porque pode Nesse ter ou não sentido, ter sim. valor associado. Isso Pronto. faz lembrar um dos comentários que houve, até de uma pessoa que nós os dois Estou a conhecemos, perder. que é, ok, aquilo é arte, porque a pergunta. Tens A que pergunta no. volta 15 segundos atrás, que eu não estou a ouvir. Ok. Um dos comentários que houve neste post no Facebook, que está aqui a servir de pretexto para a nossa conversa, de apresentação do curso de Filosofia da Arte que começa amanhã. Gostaste agora do meu. Parecia-me Exato. publicitário. Foi. Exato, É sim. necessário também, é necessário isso. Sim. Foi de uma pessoa que nós conhecemos e que disse algo do género: ok, aquilo é arte, mas é uma merda. Ok. É arte, mas é uma merda. Ou seja, está na gaveta da arte, mas é uma Sim. merda. E eu na altura até pensei e perguntei-lhe, mas faz sentido isso? Ou seja, nós quando dizemos Pois, algo como é literatura, ou é filosofia, ou é pois, desporto, há sempre um aspecto qualitativo à coisa, tem pois, alguma qualidade para ser X, estou a não é? perceber. Portanto, ele estava Sim. a partir dessa ideia de que simplesmente está na gaveta da arte, Uhum. agora não me pronuncio sobre a sua qualidade. Aliás, pronunciou-se negativamente, é uma merda. Ok? Ok. Pode haver Sim. arte de merda, digamos assim. Pois, Não é sim, arte feita de merda, é arte de merda, má sim. Porque arte. a Ou arte isso feita não de merda. desqualifica logo a coisa como. Pois, porque a arte feita de merda existe. Eu sei, sim. Isso existe. Pronto, por isso aí Já partilharam lá no. estamos conversados em relação a isto. A arte de merda existe objetivamente. Para os ouvintes que Literalmente, quiserem, né? não Literalmente. é? É a Mère d'Artiste, que por acaso esqueci-me do nome
É um italiano. Não, olha, um amigo meu que é artista, o Jesper Anderson, partilhou isso também no post do Facebook, por acaso. Pronto, então olha, o É assim pessoal uma latinha de é uma conserva com latinha, merda sim, de sim, sim. artista, não é? Exatamente, merda de artista. Pronto, agora, a questão da má arte é uma questão, ou melhor, a questão de saber se existe má arte é uma questão complicada e realmente não há muito consenso em relação a isso. Realmente é verdade. E uma das críticas que fizeram, uma das críticas que se fazem à teoria institucionalista é realmente ser demasiado neutra na, na classificação ou na caracterização, se quiseres, daquilo que pode ser arte. É uma das críticas, porque realmente nós tendemos a pensar que os objetos artísticos têm algo têm algo de valioso, têm algo de singularmente valioso em relação às outras coisas. Pronto. Tu vês isso, por exemplo, na teoria do Tolstói. O Tolstói tem muito essa coisa. A arte tem valor, embora haja má arte, mas digamos que existe uma componente valorativa na descrição do que é arte, porque ele considera que a arte, por si só, já é valiosa por uma razão, pronto, que nós já vimos, não é? Que é o potencial da arte em unir as pessoas numa dimensão que é de suma importância, que são os sentimentos. A arte liga-me a ti por via da comunicação de sentimentos. Pronto. As outras concepções também te dizem isso. Por exemplo, a arte é importante porque representa, porque dá a conhecer algo do mundo. Ou na forma significante, a arte é importante porque te permite ter sensações e uma experiência e uma emoção gratificante. Não é? Agora, realmente, a teoria institucional da arte é muito neutra. Não diz absolutamente nada em relação ao valor da arte. E não acompanha esta intuição que nós temos de que a arte tem algo de valioso. Pronto, o Dickey, para se defender dessa crítica, reformulou a teoria dele e pôs uma espécie de cláusula que diz que, tipicamente, a arte, aquilo que é candidato à apreciação, e há uma intenção de que essa apreciação surta algo de valioso. Isto é, o artista tem sempre a intenção de que está a fazer algo de significativo, se quiseres, para quem o aprecia. Pronto. Por isso... Ou seja, há uma intenção séria, não é? Há uma intenção séria da questão artística. Há uma intenção séria, pronto. Mas mais uma vez, o Dickey reforça que isto está no campo das intenções, não está no campo dos objetos. Tipo, eu posso ter a intenção séria de fazer algo com valor e não o conseguir fazer. No entanto, eu fiz com essa intenção. Por isso, e eu, de alguma forma, o meu objeto é objetivamente o resultado de uma intenção valorativa. Simplesmente essa intenção não se concretizou. Ok. Pronto, mas há quem diga que isso, se é uma intenção, isso é uma intenção valorativa, e se não conseguiste, então não conseguiste cumprir o teu objetivo, logo não conseguiste fazer a obra de arte. Aqui, se quiseres, há aqui uma certa discussão a nível conceptual sobre como é que tu has de enquadrar este componente valorativa. Isto é, se basta teres a intenção para algo de ser arte, ou se essa intenção tem que ser de alguma forma cumprida. Estás a perceber? Pronto. Se basta teres a intenção, então realmente o Cabrita Reis pode ser arte, mas simplesmente ele não conseguiu cumprir a intenção dele. Mas fez aquilo com essa intenção. Pronto, só agora se insistirmos que a arte tem que cumprir a intenção de ser valorativa, então aquilo não é arte. Há aqui muitas coisas a jogar a favor do Cabrita Reis. Repara, o facto de os pares considerarem o Cabrita Reis um artista, muitos dos pares gostarem desta obra, portanto, aí entra a Câmara Municipal ter comprado. Eu não sei se as câmaras municipais, os governos, fazem parte também da instituição arte, mas imagino que sim, a partir do momento em que financiam o Ministério da Cultura e por aí fora. Pois, sim, fazem parte, não é? Portanto, logo aí também entra dentro dessa definição institucionalista de arte do Dickey. De alguma forma, em mim, e eu sei que noutras pessoas, desencadeou uma reação estética agradável,
Sim, portanto, há muitas coisas a jogar a favor da Sim, sim, teoria sim. da teoria destas Ah, teorias e da ideia de que é uma obra de arte, não é? e se quiseres pensar na teoria neorrepresentacionalista, hum, a obra de arte, a obra do Cabrita Reis, pode ter algum potencial representacionalista. Bom, olha, coisas do género. A obra tem um título, Linha do Sim, Mar, não é? A obra nitidamente sugere um fenómeno natural que nós conhecemos, que é o mar e as ondas e tudo isso. A obra está enquadrada naquele sítio, é contraposta ao mar, não é? E tem, se quiseres, tem o potencial de dar uma certa perspectiva sobre algo que tu não tinhas antes. Se pensares que isso são tudo contributos para o aprofundamento do, do teu conhecimento, no sentido lato, sobre, olha, sobre conceitos como perspectiva, sobre a própria maneira como tu vês o mar, sobre o próprio enquadramento daquela zona, tudo isso já não tem diretamente a ver com a apreciação da forma por si só, percebes? Não é simplesmente uma harmonia de estrutura, uma harmonia estrutural, um equilíbrio, um arranjo, mas está relacionado com uma série de outros conteúdos, não é? A obra pode de alguma forma fazer-te pensar no sentido mais lato, não é pensar em termos conceptuais ou em adquirir um conhecimento como pensar saber o que é um barra sentir, balancete. não é? Pensar e sentir, Exato, exatamente. Pensar ou barra sentir. viver, ou faz-te viver aquele espaço de forma diferente. Ok, mas nesse sentido, se fizer viver aquele espaço de forma diferente, já voltamos à teoria da forma, Ok, ok. no sentido mais abrangente, que é aquilo está situado de tal maneira que a experiência estética também pode ser adquirida pela envolvência no espaço. Sim, a Pronto. Casa de Chá, do Cisa Vieira, o Exato, Farol da Boa Nova, o próprio exatamente. condomínio Passo da Boa Nova atrás também, que é arquitetonicamente interessante, o Pronto. mar, o cais, o Porto de Leixões. Não é? Sim, opa, por isso reparaste, tipo, estas teorias da arte podem se conjugar de alguma forma. Pronto. Uhum. São teorias que foram aparecendo de maneira mais ou menos estanque, mais ou menos autónoma, mas que nós podemos pensá-las de maneira mais interseccional. Não é? Ok, ok. São, se quiseres, categorias que depois podemos baralhar sim. Ok. Bem, parece-me que quem aprecia esta obra de arte e não está na instituição arte, na instituição artística, não é artista, não é curador, não é interpretado, há ali obviamente o elemento de choque, que é do valor, da intromissão arquitetónica, não é, que está ali presente. Uhum. Mas a alternativa seria o quê? Uma arte anódina, não é? Uma arte sem saborona, neutra, que não chocasse, que não interviesse em nada. Queremos viver num mundo assim, simplesmente em que a arte pública está resumida a umas estátuas de figuras pós-napoleónicas ou algo assim. Portanto, pá, não sei, acho que a questão do valor da arte é pertinente porque, pá, sai dos nossos impostos, claro que sim, mas é posta de uma forma muito intuitiva, barra Uhum. superficial, Sim, sim, não é? sim, sim. Parece que não estão a Sim. ter em conta tudo e não estão a ter em Pois. conta também a nossa própria ignorância. Quem se insurge contra isso não está a ter em conta a sua própria ignorância. Será que eu não devo agora suspender o juízo? Se calhar faz sentido, se calhar uma perspectiva mais elitista, mas se calhar há pessoas que entendem mais do que eu e acham que faz sentido aqui uma obra destas. Não Sim, é? sim, Essa sim, era a sim. ligação entre a arte e a economia, e a arte e o poder político, a Sim, arte sim, sim, sim. e a cultura, e as Sim, instituições sim. culturais e tudo isso. Oliver, eu acho que uma coisa que nós temos de ter presente, a arte é uma atividade humana dentro de outras tantas. E nós estamos, voltando outra vez aos balancetes, para nós é perfeitamente pacífico quando falamos de contabilidade, ou quando falamos de uma era qualquer de psicologia ou de história, é Uhum. perfeitamente pacífico que existem condições para apreciar e para entender essas áreas, não é? É perfeitamente pacífico. Mas quando chega ao domínio artístico, parece que nós nos esquecemos de,
dessas condições que exigimos para tudo o resto da nossa vida. Não sei se isto tem a ver com a forma como nós fomos apresentados ao mundo da arte, que é, e eu sou pai e vejo isso nos meus filhos. Quando eles me apresentam uma, entre aspas, muitas aspas, uma obra de arte, uma pintura que eles fazem, eu digo gosto. Gosto. Ok, estou a perceber. Não é? Portanto, a reação que eles têm, ou o racional que eles têm perante as obras de arte, é se gosta ou não gosta. Pois. Se não formos, eu espero conseguir fazer isso com os meus filhos, mas se não formos expostos a outro tipo de reações perante as obras de arte, não é? Exato, vai ficar para sempre o gosto, não gosto. Portanto, quem vê, imagina a minha filha olhar para aquilo e dizer gosto, não gosto. Um adulto que olha para aquilo e diz não é arte porque não gosto, está ao nível da minha filha. Percebes? Evoluiu pouco em relação ao que a minha filha entende ser arte, que são os desenhos que o pai aprova ou a mãe desaprova, ou o que seja. Exato. Portanto, parece que é um nível muito superficial, ficámos no gosto ou não gosto. O gosto, bastava as pessoas perceberem que para entrar nessa gaveta da arte, nessa classificação da arte, independentemente de depois ela vir a valorizar X em euros por estar ou não nessa gaveta. Mas o facto de alguma coisa entrar nessa gaveta, os critérios que fazem com que algo entre nessa gaveta vão além do critério do gosto. Bastava isso para se calhar já não se levantar tanta celeuma em relação aos 300 mil euros gastos na obra do Cabrita Reis, ou fosse a única coisa que as pessoas pensassem, porque é que não gastam esse tempo? Ok, diziam, ok, foi muito dinheiro, mas vamos gastar mais tempo, já que foi gasto, ele não nos vai devolver o dinheiro já saiu do erário público, vamos gastar mais tempo a tentar perceber porque é que aquilo foi considerado arte por alguém. No fim desse processo, até se calhar vais concluir, opá, foi um roubo, percebe? Foi um roubo, isto não vale, isto não é nada. Mas no fim desse processo, não é antes. Exato, não é antes desse processo. E as pessoas normalmente não fazem esse processo de análise crítica e simplesmente quase como vomitam cá para fora, não é? 300 mil euros, roubo. Vigas de aço, roubo. Não é? Acho que o curso de arte, vamos abrir um parênteses publicitário, vai ajudar-nos a começar a percorrer esse percurso crítico, mais uma vez. Sim, sim. Acho que sim, pode ser. Tens de parecer mais convicto, pá. Senão não tens inscrições. Pois, realmente, sim. Pois nós em filosofia... nós não temos muito jeito para isto, pá. Habituamos demasiado a suspender as nossas convicções, não é? E estar sempre... Pois, mas isto para o marketing... Temos os seres anódinos, pá. Exato, pá. Não podem convidar filósofos para marketing, não podem. Porque não, devíamos ter outra janela aqui, de um amigo nosso do marketing que nos ajudasse a vender estes interlúdios de publicidade, pá. Não, isso era bom. Isso apoio. Mas pronto, há a hipótese de que quem frequenta o curso faça um caminho no sentido de se tornar mais crítico em relação ao que é ou não é arte. Aceitas isto? Sim, aceito. Nem que seja por esse tipo de considerações que agora estamos a fazer, que é a arte é um domínio que é difícil de perceber. Lá está, uma coisa é isso. Eu vou dizer assim, o gosto, eu vou reformular a ideia do gosto como o gosto imediato, se quiseres. O gosto imediato é que é inimigo da arte. Pronto. Esse imediatismo, pronto. Porque o gosto, no sentido mais aprofundado, faz parte da apreciação artística. Pronto. Mas não é o gosto imediato, não é o baunilha chocolate, estás a ver? Não é aquela impressão imediata que me faz sentir melhor ou pior. Não? O gosto, mais ou menos, retomando o Clive Bell, e já o Kant já falava disso, as teorias do gosto, não é? O gosto é, se quiser, a sensibilidade à beleza, a sensibilidade ao estético, pronto. Mas esse gosto pode ser desenvolvido e deve ser desenvolvido, não é um gosto imediato. Por exemplo, para o Kant, mas isso agora, não vamos agora entrar muito nisso, mas tipicamente aceita-se que a arte exige interpretação. As obras de arte exigem interpretação. Pronto. Exigem uma compreensão, mesmo que no fim, se quiseres, o critério último seja o modo como ela te afeta, e aí podes falar em gosto, para saberes, ou para saber se estás na posse do gosto, da reação apropriada, tu tens que, de alguma forma, entrar na obra, saberes percorrer os caminhos que a obra te convida a percorrer. Pronto. E sim, pronto, lá está. E as teorias da arte, de alguma forma, são uma porta de entrada
a esse tipo ou melhor, são a porta de entrada, são algumas chaves que tu podes usar para abrir algumas portas, é mais isso. Não são já não são já o caminho, são de alguma forma uma antevisão do tipo de caminhos que poderás eventualmente percorrer. Ok. Ok? É mais isso. Ok. Olha, Sim. não temos muito mais tempo, isto tem que ficar mais curto, não é? Ok, Não é como as ok. nossas lives de 3, 4 horas. Sim, por acaso Mas esta dava que sim, mas calma, que tu sim, tens que. pois. Não te esqueças, mais uma vez, as pessoas têm que se querer inscrever no curso. Pois é, pois é. É isso. Agora, se dás tudo que sabes, depois chegas ao curso, já Exato. esgotaste, Já não dá nada. já não dá mais. Já não dá nada. Eu sei que tens pelo menos só mais 3 horas e meia. Eu sei isso. Olha, o curso o livro recomendado para o teu curso é o Que é a Arte, do Nigel Warburton. Sim, E agora sim. um parênteses dentro da parênteses da publicidade, podem encomendar este livro na livraria Flaner sem pagar custos de envio, basta inscreverem-se no curso e têm acesso ao código cupão e encomendam o livro, têm-no em casa, não se enganem, não é têm em casa de graça, têm em casa, pagam o livro, mas não pagam o trabalho do carteiro, que já é muito, pronto. E aqui o Warburton fala da ideia destes objetos, que acho que as vigas do Cabrita Reis representam bem, como também o urinol do Duchamp, que tu escolheste para ilustrar o teu curso, não é? Sim, sim. Ele dá-lhe o nome de objetos ansiosos, é algo assim, objetos curiosos, acho que é objetos ansiosos, não sabemos bem onde os colocar. E este é Sim. nitidamente um caso disso, sei lá, por exemplo, a noiva da Joana Vasconcelos, ou aqueles trabalhos que ela faz e que têm serralvos, os sapatos com os tachos, isso não é bem um objeto ansioso, porque as pessoas olham para ali, ok, deu trabalho, aquilo esteticamente está bem conseguido, portanto, ok, vou encaixá-lo na gaveta da arte, mesmo que não aprecie muito Pois. aquilo. Sim, Este sim, sim. aqui, simplesmente, são vigas de ferro que foram postas ali. Pois. Okay, um olhar mais neutro pode achar que foram postas ali e qualquer empreiteiro deixava ali as vigas, o que não é verdade. Yeah. Acho que já vimos isso. Mas pode ser visto dessa forma. Né? Portanto, há ali é um objeto curioso, é um objeto misterioso, é um objeto Sim, ansioso, sim, sim. nos faz pensar. A minha Sim. pergunta para tentares finalizar aqui, se calhar vais conseguir percorrer um pouco ou sintetizar a tua ideia, não quero que te comprometas com uma ideia pessoal tua, não sei se é o teu interesse ou se a tens, mas o que é que diferencia este objeto do Cabrita Reis, não é? A linha de mar, colocado ali daquela forma, de outro, num mundo paralelo, que foi deixado ali por um empreiteiro qualquer e que, por acaso, ficou exatamente na mesma posição e com o mesmo enquadramento que a obra do Cabrita Reis. Qual é a diferença? A matéria é a mesma, a posição é a mesma, o espaço é o mesmo. O que é que diferencia um do outro? Então, o que é que faz de um objeto artístico e do outro não? Se é que o faz de todo, não é? Pois. A resposta mais imediata é a intenção. Pronto, se quiseres, as teorias da arte focam-se sobretudo nas intenções do artista e da maneira como o artista prevê que a obra seja apreciada. Pronto. A arte, de alguma forma, tem sempre um teor comunicativo. Embora isto seja problemático, o que eu acabei de dizer, esse teor comunicativo, por exemplo, o teor comunicativo, por exemplo, está muito presente na teoria do Tolstói, que a arte é comunicação. O artista pretende comunicar algo, as suas emoções. Na teoria da representação também existe esse pendor comunicativo, mas não tão linear, se quiseres. O artista pretende comunicar uma perspectiva sobre o mundo. Na teoria da forma já começa a ser mais, esse teor comunicativo já começa a esbater-se um pouco mais, porque já não se pretende comunicar algo, um conteúdo, um sentimento ou um conhecimento, mas pretende-se suscitar uma emoção nova, mas ainda assim é uma emoção que o artista trabalhou e quis passar. Pronto. E na teoria institucional, a teoria institucional caracteriza-se dessa maneira, como é uma obra de arte aquilo que algum agente de obra de arte pretende que seja tomado como objeto digno de apreciação. Pronto.
Por isso, a resposta mais imediata é, nós quando olhamos para o objeto do Cabrita Reis, nós de alguma forma faz parte da nossa apreciação o elemento da intenção do artista. Ele está lá, nós olhamos para aquilo como nós vemos o artista na obra. Faz parte da nossa experiência, estás a perceber? Tipo, embora tácito, embora não está explícito, mas está presente a mão humana, a mão intencional. E isso é que torna a coisa mais ansiosa, se quiseres. Um dos elementos da ansiedade é que raio é que este tipo quis dizer, ou o que é que isto, não é só esse elemento, mas é um dos elementos é esse, a interpretação, se quiseres, o próprio conceito de interpretação também de alguma forma pede alguma comunicação. A interpretação de quê? Normalmente é a interpretação da intenção, a intenção do que está por trás. Eu acho que o termo ansioso explica muita coisa, porque repara, esta obra feita há 300 anos atrás não era um objeto ansioso, não é? Uhum. As pessoas iam seguramente deitá-la fora, não iam nunca pô-lo aquilo no mundo da arte. 300 anos depois, deste tempo hipotético que eu pensei para trás, mas hoje, digamos assim, é um objeto ansioso porque nós não sabemos. Não é? Está aqui, há pessoas que se revoltam contra, há pessoas que aceitam, mas é ansioso por isso. Porque se fosse há 300 anos atrás não era ansioso, era claramente algo que estava fora do mundo da arte. Uhum. Portanto, daqui a 300 anos, provavelmente isto será um objeto consensual. E a arte daqui a 300 anos vai ser de uma forma muito mais disruptiva do que é esta obra hoje para nós. Portanto, olhando para uma obra de arte que seria daqui a 300 anos, nós rejeitaríamos essa obra de arte como, provavelmente, estou aqui a especular, há 300 anos atrás, os nossos trisavós rejeitariam esta obra do Cabrita Reis do Espaço Público. Okay, então, há essa questão da comunicação e do entendimento. Ou seja, não há um entendimento total, ninguém entende totalmente a obra do Cabrita Reis, mas muitos de nós estamos dispostos a aceitá-la. Porque percebemos que há ali uma tentativa de comunicação, ou uma comunicação genuína. Entre algumas pessoas pode haver realmente ali alguma comunicação genuína. Comigo houve, que eu fiquei com a tal pele de galinha, uma comunicação muito básica, mas houve. Portanto, eu não tive a minha comunicação com a obra não foi de repúdio, foi de aceitação, mas de desconhecimento, mas sem desconforto. Foi um desconhecimento agradável. Não é? Eu percebo que há seriedade, sei que foi do Cabrita Reis, portanto, sei que é um nome conhecido, logo isso ajuda-me a perceber e a aceitar melhor a obra de arte. Não de forma acrítica, mas quase como nós hoje em dia aceitamos a vacina, não é? Nenhum de nós sabe que a vacina vai funcionar, mas veio de uma instituição que funciona. A ciência funciona, os organismos funcionam para perceber se esta vacina pode passar para o público ou não. Acho que pode haver aí alguma confiança nas instituições também, para aceitar, neste caso, nas instituições artísticas, para aceitar isto como uma obra de arte. Eu levantaria uma hipótese de um teste. Será que a maior parte das pessoas que se insurge contra a obra do Cabrita Reis como arte também não aceitam a vacina? Ou seja, são de tal forma céticas em relação às questões que rejeitam o Cabrita Reis e rejeitam as vacinas para o Covid-19. Cientificamente isso pode ser testado. Se verificasse isso, percebíamos que se calhar há uma atitude de ceticismo demasiado radical, talvez, em relação às instituições, que faz com que ponham de lado obras como a do Cabrita Reis e não aceitem a vacina. A obra do Cabrita Reis pode ser uma espécie de vacina para as gerações futuras. O que é que achas disto? Aqui há alguns... pronto, acho que está bem. Não gostaste da ideia? Gostei da ideia, mas mas o paralelismo pode levantar alguns problemas. E lá está, é um dos problemas. O paralelismo é só confiar nas instituições ou não, atenção, não é? Confio nas instituições que dizem que isto é arte, confio nas instituições que dizem que isto é seguro. Mas uma coisa é confiar nas instituições que dizem que é arte, aquilo que é arte. Outra coisa é dizer que a arte o mundo da arte é uma instituição. E esse é que é o problema. Por exemplo, o mundo da ciência podemos considerar de alguma forma uma espécie de instituição, tipo, há uma coordenação de tal forma exigente entre as várias instituições. O peer review, tu tens um artigo científico e vai a testes de outras universidades, outros laboratórios, pronto.
existe uma rede de tal maneira exigente de teste e de avaliação que tu podes realmente falar Que aí não há no de uma mundo da arte, não é? instituição coesa. O mundo da arte não é bem Pois. assim, não é? O mundo da arte não tens isso. O Pois, mundo pode da haver arte, mais compadrios, pode haver mais exatamente, necessidade de apoiar os amigos, etc. exatamente. Exato. É muito mais Ok, vulnerável ok, a esse ok, tipo de ok. coisa. Percebes? É um mundo muito mais difuso, é um mundo muito mais. Tiago, mas Sei lá, repara, sim. mas são comparáveis, ou seja, Uhum. existe o peer review numa instituição científica, existe Sim, algum peer review no mundo da arte. pois. Sim, São sim, sim. comparáveis no sentido de que é mais Ok, exigente este do que outro, mas existem. sim. Pá, um Ok. exemplo muito, muito simples. Se eu caminhasse em direção àquela obra de arte e me dissessem que tinha sido um empreiteiro que pôs lá, despejou lá como uma lixeira e aquilo ficou Uhum. lá, eu tinha uma reação de repulsa, mesmo que estivesse no mesmo sítio, na mesma forma, não é? Mas Uhum. eu sei que Sim, foi feito ou foi posto lá pelo Cabrita Reis, eu tenho outro tipo de reação. Portanto, eu sim, confio nessa instituição. sim, Agora, sim, sim. uma outra coisa é dizer, confias tanto nessa instituição quanto confias na instituição de ciência? Não, mas dá-me algum conforto, Ok, percebes? ok, Por esse ok. motivo é que eu senti o pele de galinha agradável Ok, e não ok. um pele de galinha desagradável se tivesse Sim, sido sim, sim. posto lá por um empreiteiro, não é? Mas deixa-me só fazer isso, sim, tem razão. Realmente a palavra instituição, o próprio o Dickey depois começou a não usar tanto, ou melhor, a tentar classificar melhor essa designação de instituição para Uhum. dizer algo mais difuso, mas ainda assim, como tu disseste, ele manteve o conceito de mundo da arte. Ele Ok. mantém que isso existe e mantém que realmente existe uma heteroavaliação dos artistas e dos críticos e dos curadores, pronto. E existe o mundo da arte, existe. Agora, pode não ser tão estabelecida ou tão formalmente rígida, se quiseres, como a instituição da Igreja ou a instituição do governo, ou do Estado, pronto, ou da Justiça. Ok, aí estamos aí eu concordo. Mas há outra coisa que é, o objeto do Cabrita Reis, nós já devíamos estar numa fase em que ele não é ansioso, ele já não devia ser ansioso no sentido de sabermos se aquilo é arte ou não. Por exemplo, o do chá, o urinol do chá, a fonte, Uhum. um dos propósitos, melhor, uma das coisas que se dizem sobre o urinol do chá é justamente que o objetivo primário era puxar as fronteiras do mundo da arte. Era colocar aquilo ali no museu, o urinol ao contrário, e o tema era a própria arte, para perceber? O tema do Duchamp era a própria arte, era lidem com isto. Então, isso era quase Isto foi há mais de 100 digamos, anos, já devíamos estar noutra fase, não é? exatamente, o statement era esse, lidem com isto. Se isto é arte ou se não é, pronto. Agora, 100 anos depois do Duchamp, percebes? Digamos, aquilo que há de ansioso nesta arte, o Cabrita, já não pode ser isso. Tiago, mas Já não repara, devia, ou melhor, já não podia. Opa, se calhar estou a fazer uma Tiago, crítica social. era impensável o urinol do Duchamp, a fonte, ser comprada por uma Câmara Municipal. E a verdade é que em 2020 foi comprada por uma Câmara Municipal. Portanto, se queres, não é, se queres maior Exato. aceitação do que isso, Ok, é ok. porque realmente é verdade. Já não é Pois, um objeto pronto, assim tão ansioso quanto isso. exatamente. Mas Eu acho continua que a a ser para ansiedade. algumas pessoas, mas ainda bem que é, acho eu. Também querias viver num mundo em que a linha de mar era ali colocada e ninguém a questionava? Eu Não, não mas queria o que viver eu, nesse mundo, não é? Ainda sim, bem que sim, há mas pessoas o que que eu a digo questionam mas, e ok, sim. mas o que eu estou a dizer é que a ansiedade do objeto já não é em relação à sua natureza artística, propriamente, mas é em relação àquilo que ela significa. É diferente. Enquanto no do chá havia realmente a dúvida se aquilo era arte ou não, e havia a dúvida se deviam tirar aquilo do museu ou não, e deviam voltar a pôr na fábrica, Uhum. já, já não devíamos estar. Mas eu estou a dizer isto, mas eu vi alguns comentários a dizer, mas aquilo não é arte. Sim, sim, sim. Aquilo não é arte. Por isso ainda existe essa ansiedade, ainda existe. Ainda existe realmente ainda se coloca essa questão, se aquilo é arte ou não. Mas eu acho que no fundo o que as pessoas querem dizer não é tanto isso. Eu acho que 100 anos depois do Chá, o que as pessoas querem dizer é
aquilo não tem significado suficientemente valioso para eu considerar como um objeto digno de apreciação. Ou algo do género, não vale os 300.000 euros, está a estragar a paisagem, não gosto daquilo. Ao dizerem não é arte, é uma expressão para dizer tudo isto, não é? Exato. Porque depois começas a aprofundar e a tentar perceber então, mas o que é que entendes por arte? Pá, naturalmente a pessoa não pensou sobre isso e não vai saber responder e não vai perceber quais são os critérios que usa para dizer que não é arte e quais que usa para dizer que é arte. Pronto, mas é normal que seja assim, nem todos somos especialistas em arte, ou nem todos achamos produtivo ficarmos 2 horas a falar sobre o que é arte, ou 1h30 a falar sobre o que é arte. Meu caro, olha, deixa-me só dizer uma coisa, porque um bocado estavas a falar do Tolstói, da questão da comunicação. Se eu fosse um youtuber competente, dizia agora algo do género, vejam neste cartão que eu vou pôr aqui em cima a ligação ao link do Aires Almeida, que esteve a falar connosco sobre o que é a arte do Tolstói, mas eu não sei fazer isso, portanto vou deixar um link nas descrições. Eu sei fazer isso, vou pôr lá um link nas descrições para verem a conversa que tivemos com o Aires Almeida sobre essa concepção de arte que é emotivista, como é que do Tolstói? Expressionista também, sim, ok. Ou de emoções, ou se quiser expressivista, para não se confundir com a corrente artística expressionista. Sim, expressivista, expressão de emoções, e um determinado tipo de emoções, não era qualquer emoção, era uma emoção básica que fosse partilhada pelo povo, digamos assim. Sim. Pronto, Tiago, não sei, queres finalizar alguma coisa que as minhas interrupções te tenham deixado de dizer? Vê lá. Não, lá está. Olha, peraí. Acho que está sendo do essencial. Tipo, não, acho que estamos do essencial. Olha, lá está. O curso. Opa, sim. Está aqui. Vemo-nos amanhã. Está aqui a Xaninha. É uma gata? É uma gatinha. Olha que linda. Pois, está aqui no quentinho, no meu colo. Espera aí que ela agora ficou com isto preso. Ai, coitadinho. Vai lá. Vemo-nos amanhã no curso, não é? E vamos ver se conseguimos interessar mais pessoas. Eu acho que sim. Acho que é um tema interessante. Pronto, esta pergunta então, Tiago. Encostar-te à parede. Qual é a urgência de definir arte? Ou há urgência em definir arte? Qual é a importância de definir? Para que definir arte? Eu não estou a ver os artistas importados com a questão da definição de arte. Pois. Nem as pessoas que criticam os artistas. Qual é a importância? Porque é que é interessante sequer definir o que é arte? Olha, vamos ver. A urgência, se calhar não há, porque o mundo não vai acabar se nós não soubermos o que é arte. Pronto. Mas há muitas razões para estudar o conceito de arte. Há várias razões. Olha, a primeira, assim, mais imediata, tem a ver com aquilo que nós acabámos de discutir. Os 100 e tal documentários que tens no Facebook mostram a importância de uma clarificação mais aprofundada sobre o conceito de arte. Se as pessoas realmente estão tão interessadas e estão tão indignadas com aquela obra, será que não seria importante as pessoas, essas mesmas pessoas, para além de comentarem, tentarem perceber o que é que alguns pensadores, não é, que se debruçaram, que gastaram imenso tempo a pensar nisso, disseram sobre isso, pronto. Pode ser uma questão de fundamentação das nossas opiniões, se quiseres. Boa. Opiniões que nós consideramos prioritárias, porque esse post, eu reparei, quer dizer, não reparei, por acaso não reparei, mas diz-me tu, não terá sido os posts com mais comentários que tu tiveste? Sim. Não é? Sim. Pronto. Isso mostra a importância que as pessoas que as pessoas depositam, não é? Nessa questão. Não só mostra isso, como mostra que estar a pôr mais fotografias de gatinhos. Ou isso. Que esses é que atraem centenas de comentários. Sim, esses também, sim. Mas isso... Ou seja, o que estás a dizer é que há um interesse, mesmo que as pessoas não percebam isso, mas há um interesse das pessoas na arte, ou pelo menos no dinheiro que se gasta na arte, não é? Há um interesse e as pessoas pronunciam-se. Pessoas pronunciam-se, pronto. Pronto, isso digamos que é a primeira razão, é fundamentar as opiniões que nós já temos e que gostamos de transmitir. Boa. E que fazemos questão de transmitir, pronto. A segunda, se quiseres, pode ser uma curiosidade natural que todos nós temos em tentar perceber um fenómeno que permeia toda a nossa atividade e toda a nossa cultura, a arte. Pronto.
A arte está presente em todo lado, todos nós consumimos arte, todos nós gostamos de arte, todos nós gastamos imenso tempo a consumir arte, e a questão sobre a arte é uma questão que dá resposta a uma curiosidade que pode surgir naturalmente, que é, então, afinal, o que é isto que dou tanta importância? Pronto. Outra razão pode ser, tipo, sendo a arte um elemento essencial da cultura, não é? Não há cultura sem arte, e se calhar também não há arte sem cultura. Para quem quiser perceber a cultura geral, ou uma sociedade, poderá querer perceber o que é arte, que é um dos seus elementos principais. Relacionado com este, pode ser, para quem quiser perceber outras culturas, sendo a arte um elemento fundamental das outras culturas, perceber a arte também ajudará a ter essa compreensão. Outra razão, conhecer o outro. Já não é sociedade, já não é cultura, mas é a própria pessoa. A arte normalmente faz parte, se quiseres, do universo pessoal de uma pessoa, define. Os gostos artísticos definem uma pessoa, em grande parte. Não estou a dizer que define completamente, mas em grande parte uma pessoa é definida por aquilo que lê, por aquilo que ouve, por aquilo que assiste, pelos artistas que admira, pronto. Perceber a arte também é saber perceber o outro e percebermos a nós próprios, pronto. Digamos, se quiseres fortalecer ou desenvolver a sintonia que podemos estabelecer com o outro. Depois, tentar aprofundar o tema da arte pode ser também, agora, entrar melhor no mundo da arte, aquilo que há bocado disseste, em 3 sentidos, se quiseres, no sentido de compreender, no sentido de avaliar, no sentido de criticar. Eu entrando entrando nesta investigação sobre o conceito de arte, isso vai-me abrir algumas portas para compreender melhor as obras artísticas, para depois saber porque é que são valorizadas. Pronto. E por fim, também saber criticá-las melhor, através dessa compreensão, dessa avaliação, saber criticá-las. E por último, o último ponto, explorar o conceito de arte também vai, pela própria natureza da investigação, vai-te pôr em contacto com obras de arte que à partida podias não estar a pensar contactar. Pronto, para tu perceber se um dado conceito, se um dado definição funciona ou não, normalmente são-te propostas algumas obras de arte mais problemáticas, que estão na fronteira dessa definição. E isso, de alguma forma, também te pode alargar os horizontes. Tipo, tu podes pensar em coisas que antes que não pensaste que poderias pensar. Okay. Pronto, por isso, digamos que estes pontos podem ser pontos a favor. Quem não estava convencido, depois destes 7 pontos, ficou convencidíssimo. Vamos ter mais inscrições de certeza. Essa ideia de aprofundar pontos de vista e perceber mais a complexidade do problema é o que nós queremos em todos os cursos da Academia do Diálogo. Por isso é que se chama Academia do Diálogo e não Academia do Bitite, não é? Exato. A ideia não é. Até podemos partir do Bitite, mas a ideia é aprofundar o Bitite e transformar o Bitite num diálogo. Portanto, acho que sim, é isso, não é? Acho que sim. Olha, Tiago, obrigadíssimo. Estamos prontos para amanhã para arrancar. Acho que sim. Já tens o computador a funcionar a 100%, não é? Tiveste uns problemas técnicos, mas já os resolveste. Mas o computador pifou e ressuscitou por ele. Foi. Ressuscitou por mais ele. Televisões que se vai lá dar-se umas pancadas e ela vai assim. Sim. Foi o toque de Midas, pá. Foi toque de Midas. Olha, vemo-nos amanhã no curso. Muito obrigado por esta apresentação e um grande abraço, pá. Tchau. E abraço a todos. Até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.